Legal. Vamos tentar terminar hoje esse assunto sobre os atributos de Deus. É um assunto bem extenso, né? Porque para conhecer Deus é isso aí. A gente precisa de uma eternidade. Por isso que Deus se esconde na eternidade. A gente precisa de uma eternidade para conhecer a Deus e continuar conhecendo. Por isso que a nossa jornada com Deus é contínua. É contínua porque para nós conhecermos a Deus, nós temos que continuar buscando a Deus. Então não adianta você querer dizer, não, beleza, eu estudei no IDEA, eu entendi os atributos de Deus. O que eu estou dando aqui, na realidade, é uma pincelada, para que você possa entender uma base, um fundamento, para que a sua jornada continue, para que você não trate Deus como qualquer pessoa. Nós estamos vendo aqui nos atributos de perfeição de Deus, que Ele é amor, Ele é verdade. Nós vamos terminar hoje falando sobre a santidade de Deus, perfeição e santidade. A santidade de Deus, ela pode ser definida como pureza autoafirmada. O que isso quer dizer? Que ninguém chegou na eternidade e declarou Deus como santo. Não, você é santo. Então Deus agora se sente santo. Não, Deus sabe que Ele é santo. Pureza autoafirmada. Deus sabe que Ele é santo. Isso quer dizer que Deus é absolutamente, completamente, perfeitamente puro. Porque Deus deseja e mantém a sua própria excelência moral eternamente. Ele é o que Ele é. E nós vamos ver que a santidade de Deus é base para qualquer outro atributo. Nós vamos ver mais à frente que a santidade de Deus, ela está presente praticamente em todos os nomes de Deus. Em todos os nomes de Deus, ele vai trazer esse contexto de santidade. Né? A palavra puro significa algo que não é misturado ou adulterado com qualquer outra substância ou material. Deus é uma pessoa completamente separada de qualquer coisa que não tenha a mesma essência. Daí você começa a entender por que Adão teve de ser expulso do paraíso, do jardim do deleite de Deus. Por que Adão, você já parou para pensar, por que Adão teve de sair? Por que Deus não pôde fazer nada naquele mesmo lugar e restaurar naquele mesmo lugar? Porque Adão, naquele momento, quando ele comeu daquele fruto, ele decidiu tomar uma jornada diferente daquilo que Deus tinha planejado. E para que ele tomasse aquela jornada, ele teve de abandonar a sua natureza divina. E Deus, por ser puro, por ser santo, não pode se relacionar com nada que não tenha a mesma natureza. É por isso que eu e você, como crentes, como filhos de Deus, temos que nos tornar santos. Como? Pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Naquele momento com Adão, o pecado passava a fazer parte de Adão. O pecado começou a dominar a vida de Adão. A partir daquele momento, e é a partir daquele momento que Deus decide, eu não posso me relacionar com essa natureza novamente. É claro que o plano de Deus já estava todo feito. A Bíblia diz que o cordeiro já havia sido imolado, sacrificado, desde antes de todas as coisas. Mas aquilo precisava se manifestar, para que Deus novamente pudesse ter comunhão. Jesus vem e restaura essa comunhão com você. Restaura essa comunhão comigo por causa do sangue. E todo o Velho Testamento vai nos mostrar a simbologia do que aconteceria através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma vez sem pecado, o homem está livre para se relacionar com Deus. Por quê? Ele se torna santo. Então a palavra santidade, ela aponta para o estado existencial de Deus, que não se conecta ou se relaciona com nada que não seja igual a si. Por isso Isaías vai dizer que ele não dá da sua glória a outrem, a uma pessoa que não tenha a mesma essência. A Bíblia diz, você sabe, que a base da palavra glória é honra. E que seria algo muito doido, muito maluco, dar honra a tolos, porque eles logo a perderiam. Então Deus não compartilha da sua honra, da sua glória, da sua reputação com outras pessoas que não
tenham a mesma essência. A Bíblia chama essas e caracteriza isso por uma palavra que no português se traduz como outrem. Ele não dá a sua glória a outrem, mas nós não somos outrens, nós não somos outros. Nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus nós temos a natureza de Deus. Nós somos santos, como Deus é santo, porque nós aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. O que Deus estava querendo? Ele incute em nós a sua natureza, como Ele fez com Adão. Ele formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Quando Deus soprou o seu Espírito, que é santo, no homem, o que aconteceu? Ele pertence a Deus, ele é separado para Deus. Essa realidade determina e define tudo que pode ou não se relacionar com Deus. Abra lá comigo em 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1, verso 5, vai dizer assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, por que nós nos tornamos santos para Deus? Para que nós possamos ter comunhão com Deus, para que Deus possa cumprir os seus propósitos através de nós, para que nós sejamos representantes do reino de Deus, embaixadores do reino de Deus, para que nós possamos levar a palavra dele. Mas isso tudo é por causa da comunhão que nós temos com Deus, gente. O homem se tornou administrador da terra porque ele tinha comunhão com Deus. Uma vez que essa comunhão foi quebrada, ele perdeu o direito de dominar a terra. O que temos, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, verso 6, e andamos nas trevas, e andar fala de prática, e andamos na terra, nós dizemos uma coisa e fazemos outra. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Gente, trevas é ignorância. A palavra trevas é símbolo de ignorância. É símbolo do inferno cegando a tua vida. Espera aí, você ouve uma coisa, fala aquilo que você ouve, mas vive uma outra, você está em trevas. Porque você ainda não experimentou a revelação da verdade. E a nossa vida deve ser como nós começamos nesse capítulo, deve ser para conhecer a Deus. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. E conhecimento, gente, Deus ele se revela para que você haja como Ele faz, para que você fale como Ele fala, para que os seus pensamentos sejam transformados à medida que você se relaciona com Ele. Mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, porque Deus está na luz, nós dizemos que nós temos comunhão com Ele. Se, porém, nós andarmos no mesmo nível de Deus, se, porém, nós falarmos como Deus fala, se, porém, nós agirmos como Deus age, então, na realidade, nós mantemos comunhão com Ele e uns com os outros, com aquele mesmo tipo de pessoas que têm comunhão com Deus. E o sangue de Jesus, seu Filho, perdão, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E santo, gente, a palavra santidade significa ser separado. E no original grego significa santidade, consagração e santificação. Duas definições aqui dessas duas ideias de você ser separado e ser puro, tá? R.C. Sproul, ele diz o seguinte, na condição de nós sermos separados, ele diz o seguinte, muito interessante: existe uma profunda diferença entre Ele e aqueles a quem Ele criou. Quando a Bíblia fala de objetos santos ou povo santo, isso se refere a coisas que foram separadas, consagradas ou diferenciadas pelo toque de Deus sobre elas. Foi a proximidade com o divino que fez do normal algo extraordinário e do comum algo incomum.
Não é pelo fato de você de alguém dizer para você, não, beleza, você foi consagrado desde o ventre da sua mãe. Não, amados, é a proximidade com que Deus é. Aquele que se une ao Senhor é um só com Ele, Ele é santo. Não é porque o seu pai é pastor, não é porque o seu tio é presbítero, é pela proximidade, não com o instrumento, mas com o próprio Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, largando as coisas que nós achamos, que nós pensamos, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vamos parecer com Ele. E é isso que 2 Coríntios 3,18 diz, como contemplando por um espelho. Nós somos transformados de glória em glória. O objetivo da nossa proximidade com Deus, e como esse faz parte do ideia, revelação, transformação e glorificação, como nós vimos no início, Deus ele se revela a nós porque nós precisamos dessa revelação de Deus. Sem a revelação de Deus, nós nunca conseguiríamos conhecer a Deus. Nós precisamos de revelação para que nós possamos agir e sermos transformados. E essa transformação é para revelar a Ele, glorificação. Nós somos separados para Deus. Somos separados para Deus. Pureza. R.C. Sproul também diz que Deus é bom. Ele faz o que é certo e nunca faz o que é errado. Deus não está manchado, nem condescende com o pecado. Deus não tenta ajustar-se quando algo errado lhe é proposto. Deus sempre age em retidão, porque a sua natureza é santa. Ele é grande e bom. A sua natureza é santa. Deus é o que Ele é. Ele não se tornou santo. Ele é essencialmente santo e puro. Ele é separado para si. Ele é separado para si. Ele é a única pessoa que pode amar a si mesmo e não tem problema nenhum com isso. E Deus ama a sua natureza em você. Porque o único padrão que Ele pode achar como algo que supre as suas demandas é Ele mesmo. Deus é justo, Deus é fiel. E nós servimos a um Deus que é justo, que é reto, que é fiel, que é santo. Ele tem um padrão e esse padrão não muda. Deus não pensa, hoje eu vou fazer assim, amanhã eu vou fazer assado, e são dois padrões diferentes. Ele só tem um padrão. Que padrão é esse? Ele mesmo. E Deus não muda, a Bíblia diz que Deus não muda. Isaías capítulo 6, eu quero ver com você, Isaías capítulo 6. Vamos ver aqui uma experiência muito interessante que o profeta Isaías teve, que é algo que marcou, e é algo que é tido como parte de uma vida de adoração. A gente pode tirar vários exemplos de adoração desse texto de Isaías 6. Isaías capítulo 6, verso 1 a 3, vai dizer o seguinte, veja lá. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Esse é um fato que a gente vai comentar mais à frente, em outros módulos do Ideia. Vamos falar sobre a glória de Deus, mas entenda que na época de Isaías aqui, ele já está dizendo isso, a terra já está cheia da glória. Mas lá na frente nós vamos ver que a terra se encherá do conhecimento da glória. Por que não há revelação de glória? Por que as pessoas não conhecem a glória? Porque não recebem a revelação. E você só recebe revelação quando você honra. Olha o início de todas as coisas. Honra, manifestação de glória. Honra, manifestação de glória. E nesse íntere, eu dou honra, Deus me dá de si mesmo e se revela a mim. Eu sou transformado e eu o glorifico. Glória a Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. E os anjos, gente, eles estão cantando aí Santo, Santo, Santo. Apocalipse capítulo 4, verso 8 vai dizer assim: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos.
ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, aquele que era, que é e que há de vir. E os anjos estão cantando santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Por que 3 vezes? Porque o número 3, no entendimento hebraico, é o número de perfeição. Jesus ressuscitou no 3º dia, estava tudo completo, perfeição. Átrio, santo lugar, santíssimo, completo. As dimensões estão completas. Então o 3 representa a perfeição. Ele é perfeitamente santo. Por que não 2 vezes, 3 vezes? Por causa disso. Ele é perfeitamente santo. Nenhum outro atributo de Deus é exaltado dessa forma, somente a santidade. Você não ouve alguém cantando na Bíblia, Deus é amor, amor, amor. Ele é verdade, verdade, verdade. Porque na perfeição da santidade, a verdade e o amor, eles encontram a sua perfeição. Olha só que interessante, quem determina o padrão é a santidade. E o amor de Deus é baseado na santidade de Deus. A verdade de Deus é baseada na santidade de Deus. Por isso que a santidade ela é exaltada tanto, especialmente no Velho Testamento. E nós não podemos perder o foco do Velho Testamento e do Novo Testamento para achar que o Deus do Velho Testamento está fora de linha, está fora de época. E achar que no Novo Testamento ele é amor, ele é isso, ele não mais faz essas coisas do Velho Testamento. O Velho Testamento nos mostra um Deus santo. E o Novo Testamento nos mostra um Deus que é amor e que é verdade. Todos eles se completam, mas para você entender o Velho Testamento, você tem que ir para o Velho Testamento e muitas vezes você vai ver um Deus que é santo. Ele é santo, lembra? Ele é santo, ele é amor, ele é verdade. Mas o padrão de todas as coisas é o padrão de Deus, é a santidade de Deus. Isaías capítulo 6, ainda continuando, verso 4. As bases do limiar se moveram. A voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com um tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que lhe tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Para que a gente possa entender um pouquinho esse texto, nós temos que voltar um pouco, e depois você lê em casa, lá em 2 Crônicas capítulo 26, que você vai ver quem é esse Uzias, esse o rei Uzias. E você vai entender que o rei Uzias, no início do seu ministério, no início do seu reinado, ele estava muito conectado com o profeta Zacarias, com o ministério profético de Zacarias. Era um homem que se submetia à autoridade de Zacarias. Era um homem que tinha Zacarias como seu mentor, um profeta como seu mentor. Não era qualquer pessoa, não era qualquer homem de negócio. Não, era um profeta de Deus. Ele tinha o profeta Zacarias como seu mentor. Em outras versões, lá em 2 Crônicas 26, capítulo 5, diz aqui que propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que o instruía no temor do Senhor. Uzias era um homem que era instruído no temor do Senhor. É um homem que temia Deus. Tinha esse ensino lá no verso 10, ainda de 2 Crônicas 26. Você vai ver que Uzias era um homem treinado tanto para guerrear com seus inimigos, mas também trabalhava ali na fazenda, cultivando solo. Ele era capaz de fazer coisas crescerem, de multiplicarem, de frutificarem. Era um homem praticamente completo, gente. Era um rei que todo reino queria ter. Era um homem que temia Deus, um homem que sabia guerrear, era um homem que sabia fazer as coisas prosperarem, era um homem que buscava a Deus. Nos versos 11 até o 15, nós vemos que Uzias era um homem que tinha consigo um exército de homens bem preparados. A NVI diz isso. Era um homem que tinha consigo um exército de homens bem preparados, que estavam debaixo do seu comando, da sua direção. Ele os capacitava e ele criava coisas para que o seu exército fosse mais, vamos dizer assim, mais eficaz.
Olha só essa quantidade, vamos entender o que nós estamos falando. Estamos falando sobre o rei Uzias, para que a gente entenda o contexto de Isaías 6. Era um homem que temia a Deus, era um homem que estava debaixo de um tutor que era profeta, era um homem que sabia guerrear, era um homem que sabia fazer as coisas frutificarem, era um homem que treinava os seus homens, era um homem que criava artifícios, que criava mecanismos para que os seus guerreiros pudessem guerrear de forma melhor, de forma mais eficaz, e foi um homem a quem Deus ajudou. Uzias era um homem a quem Deus ajudou, o favor de Deus estava sobre a vida de Uzias, mas só que ele tentou fazer o que ele não era chamado para fazer. Ele adentrou a esfera do que era consagrado, feito para pessoas consagradas. Ele entrou para comer o pão num lugar onde ele não deveria estar. E os homens, os sacerdotes avisaram ele: rei, não faça isso. Isso que você está tocando é coisa consagrada. Não toque nisso. Ouça só essa frase: suas conquistas não te dão o direito de fazer o que você quiser. Por mais que Uzias tivesse o favor de Deus naquilo que ele fazia, ele não tinha o direito. Deus não tinha dado autoridade para ele entrar no templo e comer de coisas consagradas. Deus não tinha dado esse direito para ele. O que aconteceu? O coração de Uzias se exaltou, ele tornou-se orgulhoso, e por isso ele foi atacado com lepra na sua mente. Mente aqui, gente, fala na sua testa. Testa aqui vai falar sobre a mente do homem. A mente dele era o símbolo de que a marca da carne estava na sua mente, na sua alma, no seu coração. O entendimento de coração no hebraico é mente. Então a testa dele ali, a mente dele estava sendo marcada pela carne, para que todos pudessem ver que ele estava agindo como um homem carnal. Veja bem, por mais espiritual que ele fosse, por mais que tivesse o favor de Deus, por mais que fosse o melhor dos líderes do mundo, ele não estava isento de escolher a coisa errada. E ele tocou nas coisas consagradas. E foi nesse contexto, nesse ano, que o rei Uzias morreu, que Isaías viu o Senhor. Mas Isaías era um jovem nobre, ele servia ali ao rei. Era uma pessoa, imagina, Uzias, um homem que tinha todo o seu reino debaixo da ordem de Deus. Ele estava debaixo de um profeta, o profeta Zacarias. Ele estava ali debaixo do homem de Deus, era ensinado sobre o temor do Senhor. Isaías não se via na necessidade de buscar a Deus. Como oficial na corte real, ele vivia sem preocupação alguma e em segurança total, em confiança no rei e nunca precisando buscar a presença do Senhor. Mas depois da morte do rei, gente, o que aconteceu com Isaías? Ele se sentiu inseguro. E quantas vezes na igreja nós temos pessoas que se sentem seguras porque o pastor tem um relacionamento com Deus? Quantas vezes na casa existe uma certa segurança de um cônjuge porque o outro cônjuge tem um relacionamento com Deus? E é nessa hora que Isaías se vê numa posição perdida. Isaías era um homem, era um profeta de Deus. Ele andava pelas cidades, ele apontava o dedo: olha aí, olha a santidade de Deus, olha a santidade, ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês. E a Bíblia diz que ele não sabe o que fazer, ele entra no templo na presença de Deus. Pelo menos ele se lembrou que ele podia buscar a Deus nesse momento. Então ele vê um Deus assentado sobre um trono, que é símbolo de poder e autoridade. Espera aí, ele está sentado sobre o trono, um trono que parece ser mais elevado do que o rei Uzias. O rei Uzias tinha um trono elevado porque Deus o havia exaltado, o favor estava com ele. Mas Deus se apresenta numa posição onde ele está acima do rei Uzias. Quem deu o que Uzias tinha foi eu, disse o Senhor. Nesse contexto, nessa simbologia dele ver esse trono exaltado. O trono exaltado quer dizer que ele está acima de qualquer outro Deus, qualquer outro rei,
qualquer outro homem. Então ele nesse contexto ele vê os anjos voando. Ele vê os serafins que estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 eles cobriam as suas faces, os seus rostos, que isso tem a ver com a santidade de Deus. Porque não poderiam ver a santidade e majestade de Deus, e assim o faziam com temor e reverência. Com 2 asas, eles cobriam os seus pés, como sinal de humildade diante do Senhor. E com 2, eles voavam com as suas asas, o que quer dizer que eles estavam prontos para servir e prontos para executar as ordens de Deus. E é nesse momento que ele tem essa visão. Então 4 coisas nós podemos ver. 1, que do verso 1 a 4, Isaías tem uma visão da santidade de Deus. Por que eu estou usando esse texto? Porque eu quero que você entenda uma coisa. Número 1, ele vê a santidade de Deus. Número 2, ele tem uma visão do seu próprio pecado, que está lá no verso 5. Número 3, ele tem uma visão do amor de Deus, no verso 7 e no verso 6. E número 4, ele tem uma visão do seu comissionamento. Mas tudo começou com a santidade de Deus. Tudo começou com o entendimento correto de quem Deus é. Deus é santo, de Deus não se zomba. Eu não posso fazer a obra de Deus de qualquer forma. Eu tenho que entender a santidade de Deus. E o que acontece? Deus, ele se mostra como ele é. Assim que ele se mostra como ele é, Isaías olha para si mesmo e diz: peraí, tem alguma coisa errada comigo. Tem alguma coisa errada comigo, porque eu não estou me parecendo com ele. Eu sou um oficial, no seu nome eu não estou parecendo com ele. Ele tem uma visão da sua própria vida pecaminosa. Só que, olha só, logo de imediato, o que Deus revela? O seu amor. A santidade, o amor e a verdade, eles andam juntos, gente. O problema é que o homem, quando ele fala de santidade, ele pensa num Deus que gosta de matar as pessoas. Quando a santidade de Deus se apresenta e você reconhece quem você é sem Deus, imediatamente o amor de Deus ele se manifesta. Imediatamente, a santidade de Deus não está desatrelada do amor de Deus, porque Deus é um. Nós estamos dividindo isso aqui para que você entenda os atributos de Deus, mas Deus é um. Deus é santo, Deus é amor, Deus é verdade, Ele é infinito, Ele é eterno. Então, quando a santidade de Deus se revela, é para que você possa ser transformado. Para que você possa ser transformado. Então, a santidade de Deus nos compele a ver o que está de errado em nós. Uma vez que reconhecemos isso, o amor de Deus tem liberdade para fluir nas nossas vidas. E eu quero ver com você agora o que a santidade não é. Para que você possa entender, a santidade não é a justiça e a retidão de Deus. Quando Deus se envolve com o homem, Deus ele se envolve de tal forma que ele é visto como reto. Mas é por causa do padrão dele que é a santidade. A justiça e a retidão, elas são um atributo transitivo ou relativo de Deus com relação aos seres morais. Esse é um fruto da santidade de Deus. Deus ele tem que ser reto porque ele é santo, porque ele é puro. Ele tem que agir de forma justa porque ele é santo. Lembrando que a santidade é o padrão de Deus. Porque Deus é santo, ele demanda justiça e retidão, mas não é isso que o faz santo. Deus é santo porque ele é santo, ponto. Não é a justiça e a retidão de Deus que o fazem santo. Ele é santo. E a santidade de Deus não é dependente da santidade dos seres criados. Deus não é mais santo porque você é santo. Aliás, o interessante, quando Jesus faz a oração dele, quando ele ensina os seus discípulos a orarem, ele fala o seguinte: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O nome de Deus, ele já é santo. Agora lembra dessa passagem que nós lemos aqui, de Isaías, que a terra já está cheia de glória. E nós sabemos que existe uma outra porção que diz que a terra se encherá do conhecimento da glória. A mesma coisa que Jesus estava querendo dizer aqui. Deus, ele é santo.
mas as pessoas não conhecem como santo. É preciso haver um conhecimento, é preciso haver uma revelação da parte das pessoas. E quem é que mostra como Deus é santo? Nós mostramos, através do padrão que nós adquirimos para a nossa vida. Então Jesus ensina os seus discípulos a orarem: santificado seja o teu nome, ou seja, com que a minha vida revele a tua santidade, para que outras pessoas possam reverenciar a tua santidade. Com que a minha vida expresse a tua natureza e o teu padrão, para que outras pessoas vejam e reconheçam isso em nós. Romanos vai dizer isso, que nós temos que mostrar os atributos invisíveis de Deus. Nós somos, presta atenção, nós somos seres que fomos criados para revelar o Deus invisível. A santidade de Deus é conhecida na terra através dos filhos de Deus. O amor de Deus é conhecido na terra através dos filhos de Deus. Porque Jesus, ele teve de se fazer carne e habitar entre nós para revelar o amor de Deus, o amor incondicional, o amor ágape, o amor que transcende qualquer coisa, que valoriza o dom que Deus colocou em você, que valoriza a tua vida. A santidade de Deus não é a justiça e a retidão. A justiça e a retidão são frutos da santidade de Deus. Número 2, santidade não é a soma total dos atributos divinos. Ah, tá, nós estamos falando que santidade é o padrão, então ela engloba tudo. Não, santidade não é tudo o que é agregado e que, se perdesse uma das partes, deixaria de ser santo. Ou seja, se Deus não amar aquela pessoa, então ele deixa de ser santo. E aí nós entendemos, quando nós falamos sobre amor, que muitas vezes Deus, ele disciplina, e na disciplina a pessoa não se sente amada, porque o amor dela é tão, sei lá, romântico, que ela acha que toda vez ela tem que ser abraçada, e são palavras doces, e se não houver palavras doces, ela não é amada. Não, a Bíblia diz que Deus disciplina porque ama. Então isso não quer dizer que se você não se sente amado, isso quer dizer que Deus não é santo. Não, não é isso. A santidade de Deus permeia e corre por todos os atributos, mas não é a soma total deles. Santidade é o estado do ser de Deus, é a realidade da existência de Deus. Deus é santo. Com essa lição eu quero que você entenda que Deus é santo. Você é santo porque você foi separado para Deus, das trevas para a luz. Por isso é que nós somos santos. Por isso que eu posso dizer, eu sou santo. Sabe por quê? Porque Deus me escolheu em Jesus. Nós fomos predestinados em Cristo. Fora de Cristo não existe predestinação. No contexto de chamada. Não no contexto de uma vez salvo, sempre salvo. Não, no contexto de que em Cristo o mundo foi escolhido. Os homens, presta atenção, a humanidade foi escolhida para estar em Cristo. Jesus morreu por todos. Jesus deu a sua vida por todos. A única pessoa que realmente tem essa condição é Jesus. E Jesus cumpriu o seu propósito. Hoje, para que nós possamos ter direito aos benefícios da salvação, você tem que estar em Cristo. Para estar em Cristo, você precisa recebê-lo como teu Senhor. Você precisa se colocar na posição de servo dele, para cumprir os propósitos dele. Santidade não é idêntica ou uma manifestação do amor. O amor é uma manifestação da santidade. Deus, ele é perfeito em amor, em santidade e em verdade. Mas a santidade, ela regula o amor de Deus. Ela é quem diz, bom, então agora é assim que vai acontecer. Eu preciso disciplinar o meu filho. Quem é que determina isso? O padrão, que é a santidade de Deus. E o amor vai disciplinar o filho.
Olha só que interessante. Como eu falei, Deus não deixa de amar porque disciplina. Mas quem determina quem vai ser disciplinado ou não? A santidade de Deus. Por quê? Por causa do padrão de Deus. Uma pessoa, ela está andando com Deus e de repente ela começa a errar. Se ela começa a errar, isso quer dizer que ela começa a errar a marca. Ela começa a pecar. Se ela começa a pecar, ela foge do padrão de santidade de Deus. E o padrão de santidade de Deus vai demandar disciplina. Por quê? Porque Deus te ama. A disciplina de Deus é para te trazer de volta para o caminho. Não é para te arrasar. Deus não é um Deus santo para te destruir. Deus é um Deus santo e na sua santidade Ele quer com que você ande com Ele. O desejo é que você ande com Deus e você viva com Deus. E Deus, na sua santidade, nos padrões estabelecidos, Ele assume a forma de que Ele é um Deus amoroso, porque Ele é amor. E é através do padrão, que é a santidade, que o amor vai agir na tua vida como? Disciplinando. É a santidade quem determina. Está entendendo? Por exemplo, nós somos advertidos a não amarmos o mundo. Por que nós não podemos amar o mundo? Por que nós não podemos amar o sistema do mundo? Não podemos amar o que não é santo. Deus fala, olha para mim, eu amo o que é santo, o que é separado para mim. Então, como filhos amados, eu peço com que vocês não amem o mundo. Deus amou as pessoas do mundo porque Ele criou a humanidade. E foi Ele quem criou, é obra dEle, é de Deus. Não foi Ele quem criou o sistema que regula esse mundo hoje. Isso foi o diabo. Deus é santo, gente. Deus é santo. Então vamos ver rapidamente 3 coisas que dessa nossa definição de pureza autoafirmada, dessa separação e dessa pureza. Quais seriam os 3 componentes dessa definição da santidade? E a primeira é pureza de substância. Ele é 100% puro. Deus é puro antes de qualquer desejo. Aliás, Ele deseja puro porque Ele é. O desejo de Deus é puro porque Ele é puro. O desejo de Deus é santo porque Ele é santo. Não porque Ele deseja ser puro. Ele é puro porque Ele deseja, poxa, eu quero ser puro, eu quero ser puro, eu quero ser puro, eu quero ser puro. Aí, gente, é que a gente entende o erro de muitos filhos de Deus. Não, eu quero ser igual a Deus, eu quero ser igual a Deus, eu quero ser igual a Deus. Não, eu tenho que ser igual a Deus, eu quero ser perfeito, eu quero ser perfeito. E nunca é. Nós temos que entender isso da consciência de Deus, de que Deus nos fez para operarmos com a sua consciência, com o seu tipo de mentalidade. Ele é o que Ele é e Ele sabe que Ele é. Então, com base nisso, o seu desejo é de acordo com a sua natureza. Deus, Ele não deseja ser santo e porque Ele deseja ser santo, Ele é santo. Não, Ele é santo e todos os seus desejos são santos. O momento que você olhar para você mesmo como santo, você vai pecar menos. O momento que você olhar para você como perfeito, você vai errar menos. Mas isso é possível? É claro. Jesus disse que nós temos que ser perfeitos como o Pai é perfeito. Nós temos que ser santo como Ele é santo. O problema está na mentalidade dicotômica do homem. Tiago fala isso, olha só. Não ache que o homem que tem ânimo dobre vai conquistar qualquer coisa, vai receber qualquer coisa. Porque uma hora ele é, a outra hora ele não é. Uma hora ele é santo, a outra hora ele é pecador. Uma hora ele acha que sim, outra hora ele acha que não. Esse camarada não vai receber nada. Porque Deus, Ele só compartilha da sua glória daqueles que têm a mesma natureza. E você não sabe se você tem a natureza ou não. Deus quer que a fé atue na tua vida. E fé é certeza. Eu sou santo. Fé é uma jornada de vida. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que eu fui transformado à imagem e semelhança de Deus. Espera aí, talvez eu não atue, eu não fale de tal forma, mas você tem que entender que você é, e que a tua mentalidade está sendo transformada. Como eu falei, o problema do homem é que porque ele faz algo errado, ele acha que ele é errado. Você faz errado porque a sua mente, essa caixola aqui, com todas essas informações, essas informações criaram hábitos na tua vida,
que o teu cérebro já funciona de forma automática. Por isso a Bíblia diz em Romanos, capítulo 12, que você tem que renovar a tua mente. E você tem que trocar uma informação por outra informação. Você tem que tirar uma fortaleza, que é a fortaleza que se exalta acima do conhecimento de Deus, para colocar uma outra fortaleza, que é Cristo, a nossa fortaleza. O que o salmista fala? Ele é a minha fortaleza. Você tem que trocar essas informações e você tem que ter a certeza de quem você é. Uma vez que você tem a certeza de que você é a justiça de Deus, que em você não há, em Cristo, porque você está em Cristo, não há mais condenação, você entende como agir, você entende como proceder, você é santo. E Deus sabe que Ele é santo. Não há nada fora de Deus que pertença a Deus, ou seja, não há nada faltando em Deus. Vou repetir, não há nada fora de Deus que pertença a Deus. Não há nada faltando, ou seja, Deus não olha para ele e fala, caramba, está faltando alguma coisa em mim. Ah, está ali fora. Não, Deus é completo em si. Deus não criou você para completar Ele. Deus é completo, entenda isso. Você não foi criado para, poxa, está faltando alguma coisa em mim, preciso criar algo. Não. Deus é completo em si. Não há nada em Deus que não pertença a Deus. Deus não olha para si e fala assim, peraí, o que é isso aqui? Isso aqui não é meu não. Isso aqui não pertence à minha natureza não. Peraí, o que isso aqui está fazendo aqui? Não. Não há nada em Deus que não pertença a Deus. Ele é completo em si mesmo. Não há nada fora de Deus que pertença a Ele. Não há nada em si que não pertença a Ele. Ele é completo. Primeiro, pureza de substância. Ele é 100% puro. Número 2, energia de vontade. Ou seja, isso quer dizer que a natureza de Deus gera o desejo ainda mais. Porque personalidade, nós vimos que Deus, ele é uma pessoa, e pessoa tem a ver com personalidade. Se Deus é personalidade, Ele tem desejos. O desejo de Deus é andar de forma como Ele é. Ele é Deus. O desejo que flui através da natureza de Deus é santo. A santidade de Deus não é uma qualidade morta. Ou seja, Deus é santo e é isso mesmo. Não, porque Ele é uma pessoa, Ele deseja ser santo ainda mais. Entenda isso, não é ainda mais porque Ele não pode ser mais perfeito do que Ele é. Mas ele através do seu desejo, presta atenção, através do seu desejo, Ele expressa aquilo que Ele é. Através de todos os desejos. Se Deus tem um desejo para a tua vida, Ele está expressando aquilo que Ele é. Se Deus tem um propósito para a tua vida, Ele está expressando aquilo que Ele é. É um atributo pessoal de Deus. O centro de toda a personalidade é a vontade, e os seus desejos são santos, acompanham a sua personalidade. E número 3 é a autoafirmação. Santidade é desejo de Deus, e não algo que vem do exterior, ou seja, nasce de Deus. Deus é o que Ele é. Para Deus, a sua própria pureza é o objeto eterno da sua autoafirmação. A santidade, e você sabe que o Pai é santo, vou pular esse ponto aqui para a gente terminar. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito é santo. A Trindade é santa. Quando nós estamos falando de Deus, não é só de Deus Pai, nós estamos falando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É Deus. Nós adoramos a um Deus trino. E quando nós estamos falando de Deus, nós estamos falando dos três. Então, todas essas características que nós estamos vendo aqui, é uma característica de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esses três são santos, são amor, são verdade. A santidade de Deus é o que move Deus a requerer que todos que são seus sejam santos. Eu vou ler 3 versos aqui para a gente terminar essa nossa aula. Levítico, capítulo 19, verso 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel, dize-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo.
Efésios capítulo 1, verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 a 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Nesse final desse capítulo nós temos que entender que Deus, Ele é. E mais uma vez eu repito, a gente só separou esses atributos em várias categorias para ajudar o nosso aprendizado, mas Deus é o que Ele é. E Ele expressa isso através da sua palavra. Com que você possa guardar isso, entender, para que você possa se relacionar mais com Deus. Quando nós falamos sobre santidade, isso quer dizer que você não pode se relacionar com Deus de qualquer forma. Não pode chegar no oba-oba. Deus tem um padrão. E Ele expressa esse padrão através do Velho Testamento. Ele expressa esse padrão através de Jesus. Jesus mesmo diz: ninguém pode ver, se achegar ao Pai, senão através de mim. Ninguém pode ver ao Pai, senão ouvir em mim. Porque existe um padrão. Que Deus possa te abençoar, para que você possa ver Deus assim como Ele é, e reconhecer esses atributos. Lembra que atributos é aquilo que nós tributamos a Deus. Quando você estiver clamando a Ele, falando: Senhor, Tu és santo, entenda o que você está falando. É isso que eu quero que você entenda. Senhor, o Teu amor, entenda o que você está falando. Senhor, obrigado pela Tua verdade, entenda o que você está falando. Esses são atributos de Deus na tua vida e no teu relacionamento com Ele. Amém? Deus te abençoe, no nome de Jesus.